Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da oração para os transtornos de humor. Vamos falar de psicologia. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça, Colossenses 4:2. Então invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, Jeremias 29:12. Afinal, o que é oração? Segundo o dicionário da língua portuguesa, oração é o mesmo que súplica, pedido dirigido a Deus, a santa, a uma divindade, reza, prece. Em síntese, oração nada mais é do que falar com Deus. Mas em que a oração ajuda nos transtornos de humor? Primeiro vamos ver o que são esses transtornos de humor. Os transtornos de humor são transtornos de saúde mental, nos quais as alterações emocionais consistem em períodos prolongados de tristeza excessiva. Exemplo, a depressão. De exaltação excessiva ou de euforia. Exemplo, as manias, ou ambos. Todo comportamento humano ou toda atividade que o homem se predispõe a fazer estimula áreas do nosso cérebro que podem ajudar ou prejudicar nosso corpo e nosso organismo. Nossos neurônios, a saber, toda a vida, eles trabalham para fazer o corpo entrar em harmonia com a nossa mente. Estudos na área da neurologia, os cientistas descobriram que na fisiologia cerebral, quando alguém está orando ou meditando, acontece a neuroplasticidade, ou seja, estimula alterações relevantes em algumas regiões cerebrais e muda consideravelmente o comportamento dos neurônios e são capazes de fazer os neurônios mudarem de lugar. E os estudos mostram pelo menos 3 regiões do cérebro que são atingidas diretamente para favorecer o ser humano quando ele está orando. O córtex frontal, o lobo parietal e o córtex cingulado anterior. Por isso, observou-se o aumento excessivo do córtex que está relacionado ao controle dos pensamentos e emoções. Também o córtex pré-frontal, área responsável pela ética, moral e controle da impulsividade. Quando alguém está orando, é evidente o maior fluxo sanguíneo para o córtex frontal. Assim, podemos falar que o ato de orar é altamente recomendável para o controle dos transtornos de humor. Pessoas com depressão e transtorno de humor alterado, acontece o contrário. Essa atividade é diminuída no córtex frontal. E é comum ver essas pessoas se trancarem, perderem a vontade de realizar atividades e tarefas que costumavam fazer antes. Por isso, a oração pode ser usada como tratamento ou prevenção dos transtornos de ansiedade e de depressão. Já no lobo parietal, acontece o inverso. Há evidência de diminuição das atividades, e isso é bom. O lobo parietal é a área responsável pela orientação de espaço e tempo. Além de que ela fica situada na parte superior do cérebro, e essa área é responsável pelas sensações do corpo humano, como a dor, a temperatura, a pressão e o tato. Além disso, ela está relacionada à lógica matemática, ou seja, quando alguém está orando, essa área é diminuída e, consequentemente, suas atividades. Dessa forma, a pessoa relaxa e se fecha para os sentimentos negativos e pensamentos maldizentes, passando aí a concentrar-se mais nas atividades que vão favorecer as áreas que ajudam a controlar a ansiedade, a depressão e outros sintomas do humor alterado. É justamente aí que esquecemos da dor, das tristezas que carregamos e somos capazes de nos conectar com Deus. Já o córtex cingulado anterior, parte frontal do córtex cingulado, região que é responsável por regular tanto funções autônomas como a pressão e também as funções cognitivas como a emoção e o aprendizado, é ativo na regulação da motivação e da detecção de conflitos. Por exemplo, essa é a área que envolve a capacidade de resolver conflitos, capacidade de planejamento, de foco e também de nos conectar com outras pessoas e nos colocar no lugar do outro, a empatia. E também é a região que controla a frequência cardíaca e a pressão arterial. A oração aumenta a atividade no córtex cingulado anterior. O ato de orar pode fazer uma mudança nos neurônios, fazendo assim a neuroplasticidade, trazendo benefícios valiosos tanto para a mente como para o corpo, a alma e espírito. O ato de orar aumenta as atividades no córtex frontal, te ajudando a controlar a impulsividade e te leva a um nível de concentração capaz de mexer com a sua moral, a sua ética e o comportamento pessoal. Diminui as atividades do lobo parietal, que te ajuda a não pensar em coisas negativas, e aumenta as atividades do córtex cingulado anterior, que ajuda a controlar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Ou seja, a oração faz bem
para sua mente. 20 minutos de oração por dia é capaz de fazer mudanças impressionantes em sua mente. Imagina o que você será capaz de ver se você perseverar na oração. Bom, o que você acabou de ouvir eu posso resumir em alguns versículos escritos na Bíblia Sagrada. Em Mateus 5, 25 a 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E aí? Já orou hoje?